Amém? Paz do Senhor para os irmãos. Efésios, capítulo de número 6. Graças a Deus. Versículo 11 do capítulo 6 do livro de Efésios. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Amém. Graças a Deus por estarmos na presença do Senhor, na casa de Deus, para mais um culto denominado culto de ensinamento da palavra do Senhor. E Deus tem nos dado graça para estar neste local, para ministrarmos a palavra do Senhor. O Senhor, Ele é fiel o tempo todo para conosco, e Ele é bom o tempo todo para conosco. Amém? Foi-nos dado incumbido com a responsabilidade de estarmos aqui nessa noite para ministrarmos a palavra de Deus, e todas as vezes que nós estamos aqui nesse púlpito para ministrar a palavra do Senhor, é um privilégio para nós estarmos aqui ministrando, mas também é uma responsabilidade muito grande que nós sentimos quando nós chegamos a este local que é consagrado ao Senhor. E hoje foi-me dado esta responsabilidade. E eu comecei a buscar a Deus, intensifiquei mais as minhas orações e mais a leitura da palavra do Senhor, para que o Senhor falasse comigo e me desse algo para ministrar hoje. E ontem nós passamos, eu e a minha esposa, por uma luta dentro do nosso lar, algo ruim, mas Deus, Ele está no controle de tudo e tem nos dado entendimento, sabedoria para nós lidarmos com cada situação. E quando nós estamos prestes a fazer algo para o Senhor, nós entendemos que o reino das trevas sempre se levanta contrário para tentar paralisar aquilo que nós temos para realizar na obra do Senhor. E lendo a palavra de Deus, buscando ao Senhor, escutando, vendo a palavra, lendo mais e mais a cada dia, e Deus não me direcionava para nós ministrarmos alguma coisa nessa noite. Quando foi por volta de mais ou menos ontem, a gente foi para o Vicente Pison para ministrar ali também ontem, lá culto de ensinamento também, e o Senhor nos deu uma palavra para lá, e consequentemente nós recebemos algo de Deus para ministrar aqui nessa noite. O Senhor coloca no meu coração hoje para nós ministrarmos sobre essas questões espirituais que a igreja, que o servo do Senhor, que nós a cada dia, dia após dia, nós enfrentamos durante a nossa caminhada cristã. Durante o decorrer do nosso caminhar, durante a nossa vida com Deus, o Senhor, Ele nos dá uma palavra hoje para nós entendermos que nós somos humanos e, como seres humanos, nós temos um inimigo que não descansa a nenhum momento e que a todos os instantes da nossa vida, segundo após segundo, ele tenta e continua tentando nos tirar da presença de Deus. Paulo diz para nós nesse texto que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Aqui, irmãos, nós entendemos, quando Paulo ele fala no versículo 11, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
o que eu entendo que Paulo fala contra, o que Paulo se refere às ciladas do diabo, o que eu entendo é que Paulo, o apóstolo, ele está querendo nos alertar contra ataques espirituais que o ser humano sofre quando está na presença de Deus. Ataques, irmãos, que muitas das vezes coloca você lá para baixo e que deixa você no pó, que deixa você na cinza e que muitas das vezes você sozinho não tem forças para poder se levantar. Ataques que de repente acontecem na nossa vida, irmão cooperador Anderson, e que o Senhor, se não nos sustentar nas suas mãos, nós vamos por água abaixo e nós não temos a força, a sabedoria necessária para lutarmos contra esses ataques e ficar firmes, como ele diz para nós dentro da sua palavra. Estar firmes, revestivos de toda a armadura de Deus. Mas hoje nós não vamos falar das armaduras. Nós vamos frisar nos ataques espirituais que a igreja ela sofre no decorrer da sua caminhada cristã. Segundo as Escrituras, a maior e mais importante obra de Satanás é imitar as experiências espirituais geradas por Deus com uma única finalidade: enganar os santos. A Bíblia diz para nós que ele é o enganador. Apocalipse 12:9 fala que Satanás ele é enganador. Quando nós olhamos para o começo de tudo, lá no Gênesis, nós vamos ver que ele tem esse papel. E ele passa a enganar até mesmo aquele homem que foi criado pela própria mão de Deus. Quando o inimigo usa o corpo de uma serpente e começa a ter um diálogo com aquela mulher chamada Eva, e ela começa a dar ouvidos àquilo que aquele animal, o Satanás, né, que estava usando aquele animal, ela passa a dar ouvidos, ela passa a começar a ser ludibriada por a conversa mole daquele ser. E ele chega para ela e diz: olha, é assim que Deus diz que de toda a árvore do jardim você não pode comer? Não foi isso que Deus falou, irmãos. Deus disse que ele só não poderia comer de uma árvore. Na realidade, Deus diz assim, ó, de todas as árvores que estão no jardim você pode comer. Só não pode comer nem tocar na árvore que está no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A essência dele é má. A essência dele é enganar. João, ele diz para nós no seu livro, que ele escreve no seu evangelho, ele diz para nós no capítulo 10, o versículo 10. A igreja sabe até decorar desse versículo. Que o propósito dele é matar, roubar e destruir. Tudo que Deus faz, o intuito do inimigo é destruir. Você foi criado pela mão do Senhor. Você tem a essência de Deus, o Senhor colocou em você o Espírito Santo de vida, e o intuito dele é destruir cada um de nós, a igreja do Senhor, porque ele sabendo que se ele conseguir derrubar a cada um, se possível ele conseguisse derrubar, né, os irmãos, ele vai conseguir neutralizar e parar a obra de Deus aqui na terra. Só que nós entendemos que ele já é um derrotado. Adão foi enganado, né? Adão foi enganado. A Bíblia diz que aquela mulher comeu do fruto, levou para o seu marido e ele comeu com ela. E ao comer, irmão auxiliar, irmão Rodrigo, a Bíblia diz que os olhos dos dois foram abertos e eles começaram a ter entendimento do que era ruim e do que era bom, do que era certo e do que era errado. Então ali ele conseguiu por um tempo parar, neutralizar aquilo que Deus tinha criado. O homem foi criado perfeito na forma adulta. O homem não foi gerado como uma criança.
Adão era perfeito, um ser perfeito, e além do mais ainda tinha uma comunhão perfeita com Deus. Porque se você parar para imaginar, irmãos, o que ele pretende mesmo é tirar você da comunhão com o seu Deus. Tirar a gente da comunhão com Deus, porque se ele fizer isso conosco, nós vamos cada dia ser crentes fracos na fé, não produzindo da obra de Deus e estando inapto para que Deus possa nos usar. Olha como é profundo isso. Isso é sério, irmãos, isso não é brincadeira. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração e eu comecei a meditar naquilo que nós iríamos ministrar no decorrer desse mais ou menos 1 hora, 50 minutos que nós temos aqui para explanar a palavra de Deus, eu comecei a lutar comigo mesmo e perguntar a Deus se realmente era isso que nós precisávamos ouvir. Mas talvez os irmãos não precisem ouvir isso, mas sim, pelo menos eu sei que eu preciso ouvir isso. Pelo menos eu sei que eu preciso entender que a gente tem um inimigo que a gente não pode brincar. Se o apóstolo Paulo diz para nós não tomar cuidado e não ignorar os seus ardis, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. O apóstolo Paulo, homem cheio do Espírito Santo, dotado de dons, tinha os 9 dons espirituais, escreveu pelo menos a metade do Novo Testamento. O homem que chegava para as pessoas e dizia, olha, imitem a mim porque eu imito Cristo, está dizendo para nós, nos dando um conselho, não ignore os seus ardis, é porque ele sabia e conhecia esses ataques espirituais. E muitas das vezes, irmão Rodrigo, tem esses ataques, ele pode até mesmo ser fatal para a vida espiritual do crente. Precisamos nos cuidar, não é hora de brincar. Não é tempo mais de estarmos na casa do Senhor, achando que, vou cantar um louvor, eu vou pregar a palavra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, nós precisamos ser aptos para que nós estejamos sempre prontos para quando Deus precisar de nós. Glória a Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganarão até os escolhidos. Até os escolhidos. Você sabe o que é isso, irmãos? Deus já sabe todos aqueles que são já escolhidos para estar no céu. Só que a Bíblia está dizendo para nós que nos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos, surgirão falsos cristos, pessoas se dizendo sendo profetas da última hora. E a Bíblia diz que eles vão trazer grandes sinais e prodígios, que se possível, vão enganar até aqueles que são escolhidos. Precisamos a cada dia estarmos alicerçados na palavra, embasados na palavra. É o que eu sempre digo, é o que eu dizia ontem lá na igreja do Vicente Pison. Cantar louvores é maravilhoso e a Bíblia diz para nós que Deus ele habita no meio dos louvores. Só que a Bíblia diz para nós que o que alicerça o ser humano na presença de Deus é a palavra. O que segura o crente de não ter uma queda, irmãos, nesses momentos de ataque espiritual, é conhecer a palavra, entender a palavra do Senhor. Eu não estou falando aqui de pegar a Bíblia e ler e tal, não, mas eu estou falando de examinar as Escrituras, entender o que as Escrituras diz para nós e viver o que as Escrituras diz para nós. É isso que sustenta o crente, é isso que sustenta a cada um de nós. Esses conflitos espirituais, a batalha espiritual é um tipo de conflito que os servos de Deus enfrentam durante sua vida cristã. Em toda a nossa vida cristã nós vamos enfrentar tudo isso. Essas batalhas espirituais, esses ataques do demônio contra a igreja do Senhor, isso só vai acabar quando a igreja sair daqui.
Enquanto nós vivermos aqui, porque nós professamos a nossa fé em Jesus, porque nós temos uma vida dedicada a Deus, e Ele sabe que nós temos uma vida dedicada a Deus, nós vamos ainda sofrer esses ataques espirituais. Porque o intuito dele é fazer com que nós não cresçamos na obra de Deus. Estagnamos, paramos, ou até mesmo desviando da presença do Senhor. Quando Davi vivia a sua vida, de repente o inimigo coloca uma mulher muito bonita na sua visão. E ele não soube lidar com aquela situação, a grosso modo, e no seu coração desejou ter aquela mulher. Só que Deus alertou ele. Aquela mulher, quem é essa mulher? O servo chega para ele e diz: é mulher do teu servo Urias. É mulher do teu servo Urias. Todas as vezes que nós estamos sofrendo um ataque, ou todas as vezes que nós estamos prestes a cometer algo que é errado, o Senhor, Ele sempre vai nos alertar. Ele sempre vai chegar para nós e vai dizer: não vá por aí, que por aí não dá certo. Mesmo assim ele perdeu o que tinha de mais precioso na vida dele por um momento. Por isso é importante que todos os cristãos saibam como lidar com esses conflitos espirituais que sempre acontecerão no decorrer de nossa caminhada. No Novo Testamento vemos com mais profundidade sobre a realidade desses conflitos. Por exemplo, diversas vezes o Senhor Jesus Cristo alertou seus discípulos a estar despertados espiritualmente para não cederem às tentações. Diversas vezes. Por diversas vezes. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, verso 41, vamos ler o que o Senhor diz. O Senhor Jesus falava para aqueles homens o que eles precisavam ouvir. Hoje ainda não é diferente. Jesus, ele fala conosco e ele fala o que nós precisamos ouvir. Mateus 26, 41, olha o que Jesus diz. Pode ler. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, quando saiu com a sua alma, a Bíblia diz que ele estava angustiado, amargurado, e foi para o seu local de oração ali no jardim do Getsêmani. Ele levou com ele mais 3 homens. E Jesus foi para a oração, mas ele deixou os 3 ali. Jesus, irmãos, estava orando e os discípulos recebendo o ataque espiritual do inimigo. Não conseguiram orar, dormiram. E Jesus volta e diz: vocês não podem vigiar comigo pelo menos por 1 hora. Jesus estava precisando que eles estivessem ali na retaguarda, irmão Rodrigo. Por isso Jesus levou eles. Por que Jesus chega para eles e diz: vocês não podem vigiar comigo pelo menos 1 hora? Porque Jesus precisava que eles estivessem ali, vigilantes, orando, buscando. Mas eles estavam dormindo, recebendo ataques do inimigo. Ataques espirituais, não conseguiram. Muitas das vezes nós ajoelhamos para orar, irmãos. E o cansaço é tão grande que nós fraquejamos naquela oração. E muitas das vezes pegamos no sono. Achamos que isso não é nada. Achamos que isso é normal pelo nosso cansaço físico. Por aquilo que nós passamos o dia fazendo. Isso não é normal, irmãos. O normal é nós ajoelharmos e conversarmos com o nosso Deus. E sairmos daquela oração
mais fortalecido ainda. Em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, na sua carta, na sua primeira carta, vamos abrir. Ele dá um conselho maravilhoso para os seus leitores. E que conselho grandioso, que conselho maravilhoso. Para seus leitores. Que eles pudessem também ser vigilantes. Resistir firmes na fé. Todos nós, irmãos, passamos por momentos de fragilidades em nossa vida. Todos nós temos os nossos momentos onde nós estamos manquejando, fracos na fé. Mas o apóstolo Paulo diz que quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Que bênção, irmãos. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O conselho dele é: sede sóbrio e vigiai. O conselho dele é: entendam. Ele está dizendo: entendam. Vocês não podem relaxar um minuto. Não pode dar brecha. Porque ele está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Um vacilo, irmãos, do crente, e o diabo ele faz uma desordem na vida do ser humano. Um vacilo que nós damos, uma brecha sequer que nós damos, ele entra e faz algo destruidor na vida do crente. Mas o segredo é vigiai. O segredo é sede firmes. Aleluia. Sede sóbrio, vigiai. Sem dúvida, o apóstolo Paulo foi quem mais escreveu sobre esses conflitos. O texto que nós lemos diz tudo, né? Efésios 6, 11 e 12. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra as hostas espirituais da maldade. Às vezes a gente pensa que a gente tem que lutar contra outras pessoas. Mas não. Nós vamos entender isso. Todos os dias nós enfrentamos uma guerra. Todos os dias nós enfrentamos uma guerra. Guerra essa que não é contra pessoas. Temos que entender isso. Guerra essa que não é contra outros seres humanos. Guerra essa que é uma guerra que nós não olhamos, não vemos na nossa ótica humana com os nossos olhos que Deus colocou aqui na nossa face. Não. Essa guerra é espiritual, no âmbito espiritual. Essa guerra ela está nos lugares celestes. Nós não podemos enxergar ou ver essa guerra. Essa guerra não é contra pessoas. Essa guerra, irmã ou irmão, não é contra o seu cônjuge. Às vezes nós temos um conflito grande dentro do nosso lar e queremos, muitas das vezes, culpar a nossa esposa ou as irmãs, os maridos. Mas isso não se dá a uma guerra física, irmão Rodrigo. Nós temos que se entender que isso é ataque espiritual para que o inimigo venha paralisar e neutralizar o casamento que Deus instituiu ali naquele lar. Derrubar, acabar com aquele matrimônio, com aquela união que foi unida na presença de Deus. Então fica o marido, fica a esposa se degladiando, achando isso. Não, irmãos. Muitas das vezes nós entendemos as coisas erradas. E passamos a viver uma vida que não agrada a Deus, e nós não entendemos porque muitas das vezes Deus não responde às nossas orações. Muitas das vezes Deus ele não olha
para nós e não nos dá aquilo que nós pedimos, muitas das vezes nós não entendemos. Estamos lutando de maneira errada. Precisamos entender que esses ataques, eles não se dão por ótica humana, não. Isso são ataques espirituais que vêm do reino das trevas, para atingir a vida do ser humano e fazer com que nós, que somos a igreja do Senhor, cada vez mais nós sejamos enfraquecidos. Essa luta não é contra o seu esposo, irmã. Essa luta não é contra a sua esposa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa luta não é contra a sua família. Olha que interessante. Se nós pegarmos a vida de José, nós vamos entender que a família dele era uma família problemática, concernente à sua vida. José era o filho querido de Jacó, e por isso seus irmãos não gostavam dele. Mas mesmo assim, José não cedeu aos ataques que ele sabia que o inimigo poderia estar usando aqueles outros irmãos. Ele não cedeu aos ataques, mas sim a Bíblia diz para nós que quando ele se tornou governador, que ele pôde rever toda a sua família novamente, e todos os seus irmãos ali. O que fizeram com ele? A trajetória deve ter passado todinha na mente daquele homem, que já não era mais um jovem. Mas olha os ataques que aquele menino, aquele jovem, ele recebeu, irmãos. Todos nós conhecemos a história. Olha o que ele recebeu, olha o que ele viveu, até para que ele pudesse chegar onde Deus queria o colocar. Se ele não tivesse entendido nada, José de maneira nenhuma tinha se tornado quem ele foi. Ataques contra o inimigo, diversas vezes a mulher de Potifar foi usada. Colocaram ele dentro daquela prisão. Mas mesmo assim, quando ele revê o irmão Rodrigo, a sua família, os seus irmãos, ele sai para chorar, porque ele amava os seus irmãos. Precisamos saber como nós estamos lutando. Muitas das vezes tem pessoas também no nosso trabalho que querem nos derrubar. Talvez você possa estar passando por uma situação difícil lá no seu trabalho. Entenda que lá no seu trabalho você dá testemunho de cristão. E o inimigo também te vê onde tu está. Ele vê tu lá no teu trabalho dando testemunho de que tu é crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E que tu está lá fazendo a obra de Deus também, porque o teu testemunho é uma forma de tu estar também fazendo a obra de Deus. Mas de repente se levanta alguém lá no teu trabalho e começa a fazer algo para tentar te derrubar. Fazer com que você saia do sério ali no seu trabalho. E aquele ataque pode fazer com que você perca a sua espiritualidade, e o inimigo, usando aquela pessoa, pode fazer com que você saia da presença de Deus. Mas a nossa luta não é contra pessoas. Então Jesus, ele diz: orai pelos que vos perseguem. Olha como Jesus é sábio. Olha como ele é sábio. Amados, esses conflitos, todos nós entendemos e sabemos que é espiritual. Nós não podemos ver, mas todos os dias nós sofremos com esses ataques. O inimigo vai sempre tentar contra a nossa vida, para fazermos perder o que há de mais importante na vida, que é a comunhão com Deus. Davi disse: não retira de mim o teu Espírito Santo, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Não retira de mim a tua presença, não retira de mim o teu Espírito Santo, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Davi sabia o ataque que ele tinha sofrido, o que tinha acontecido com ele. Davi sabia de tudo isso. E ele se quebranta de novo na presença de Deus e diz: Senhor,
não me lances fora da tua presença. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. O inimigo aproveita as nossas fraquezas carnais para tentar nos derrubar com tentações. Ele usa pessoas para nos humilhar. E muitas das vezes, irmão Rogério, não é uma pessoa desconhecida, não. Muitas das vezes é uma pessoa que está bem próxima de você. Sabe por quê? Porque o que tu vai sofrer é mais forte. Porque uma pessoa que tu nem conhece te humilhando, tu não vai dar nem bola. Mas uma pessoa que está do teu lado todos os dias, ela começa a te humilhar, então você vai sofrer com aquilo ali. E é muito mais forte, irmão Rodrigo. E é muito mais forte. Aleluia. Ele vai aumentar as cargas dos nossos problemas para nos tirar a nossa paz. É incrível, mas é uma realidade. Tudo isso são ataques espirituais que sofremos por parte do inimigo de nossas almas. Agora aqui nós entramos num ponto maravilhoso dessa mensagem. Precisamos identificar esses ataques. Como nós podemos identificar esses ataques? Como nós podemos enxergar que estamos passando por ataques espiritual? Porque muitas das vezes nós sofremos o ataque e não sabemos que é um ataque espiritual. Passamos por aquilo ali, não sabemos nem lutar porque não sabemos nem o que é. Como nós vamos saber lutar? Para identificar esses ataques espirituais, é fundamental conhecermos os sinais de alerta que Deus nos dá. Lembra que eu disse que quando Davi ia lá cometer aquele adultério, Deus usou o servo e falou com ele e disse: olha, é mulher do teu servo Urias? Ele foi avisado, ele foi alertado. Mesmo assim ele não deu ouvidos. E isso, irmãos, é importante, porque para nós ouvirmos, se nós só ouvirmos e não dermos ouvido ao que Deus está falando para nós, o inimigo ele ganha mais terreno ainda. Se nós só ouvirmos e não dermos ouvido à voz de Deus para a nossa vida, aquilo que Deus está nos alertando, o inimigo ele vai ganhar mais força para que o ataque seja mais forte para nos tirar da presença do Senhor. Glória a Deus. Um sinal que estamos sofrendo um ataque por parte do inimigo é que estamos perdendo o desejo de buscar a Deus. Quando nós estamos perdendo o desejo de buscar a Deus, nós classificamos isso como um sinal de que estamos sofrendo um ataque espiritual. Sofrendo porque outrora a gente estava na casa do Senhor, buscando a Deus com toda a vontade, de buscar ao Senhor. Estávamos aqui todos os cultos, buscando a Deus, orando. Culto de oração nós estávamos aqui, culto de doutrina nós estávamos aqui, culto de campanha, culto de adoração nós estávamos aqui. Mas de repente nós começamos a perder o desejo de buscar a Deus. Começamos a esfriar. E aquele desejo que nós tínhamos de estar na presença de Deus, agora ele está mais fragilizado e nós não temos mais aquela vontade de buscar ao Senhor. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto.
perdemos tanto o desejo de buscar a Deus, que as coisas materiais na nossa vida ganham mais importância do que buscar ao Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar a Deus é tão importante como nós precisamos beber água. Buscar a Deus é tão importante como todos os dias o nosso corpo precisa de um alimento sólido para se manter de pé. Nesses últimos dias que nós vivemos, tivemos tanto tempo para buscar a Deus. Só que tudo isso está passando e vai passar, essa tal de pandemia. E será que nós vamos conseguir manter o mesmo ritmo buscando a Deus? Ou o desejo de buscar a Deus vai se esfriar e nós não vamos conseguir manter o ritmo que nós ganhamos, porque nós tínhamos mais tempo para buscar a Deus? É incrível, mas é uma realidade. Não temos o prazer na obra de Deus. Não temos prazer de ler sua palavra, de fazer sua vontade. Tudo se torna um fardo, né, irmãos? Tudo se torna um fardo. Às vezes, muitas das vezes, chegamos em casa cansados. Os irmãos que trabalham aí até tarde. E é uma luta tão grande vir para a casa do Senhor. Mas precisamos buscar a Deus. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, ó: se você não ora na igreja, se você não consegue orar na igreja, em casa também você não ora. E aquele pregador explicava o porquê e ele dizia que aqui é o ambiente todo preparado para que você venha buscar a Deus. Aqui você vai orar porque todos estão orando. Aqui você vai ler a Bíblia porque todos estão lendo a Bíblia. Aqui você vai ouvir a palavra porque todos estão ouvindo a palavra. Mas se você não consegue orar aqui na casa do Senhor, você não consegue orar também em casa ou em qualquer outro lugar. É incrível. Segundo sinal que mostra para nós que nós estamos sofrendo um ataque espiritual é que quando nossa vida de oração está muito fraca, quando nós perdemos o desejo de orar, de vir para a igreja nos cultos de oração, de vir, pastor, marca uma vigília e a gente não vem porque é uma noite, uma madrugada orando, buscando a Deus. Então, quando a nossa vida de oração está fraca, mas você lembra que quando você ou eu aceitamos o Senhor Jesus, nós todos os cultos de oração, reunião de oração, círculo de oração das irmãs, vigília, nós queríamos estar presentes. Mas agora não. Mas agora tudo é diferente. Sentimos desânimo para orar. O cristão deve ter prazer em conversar com Deus. Quando não sentimos mais a necessidade de orar, é um sinal gravíssimo que estamos sofrendo um ataque por parte do inimigo. Gravíssimo! É um sinal gravíssimo. Precisamos rever e voltar à prática da oração. Por isso o conselho do apóstolo Paulo é em 1 Tessalonicenses 5,17. Quem conhece decorado? Orai sem cessar. Orai sem cessar não implica em você estar 24 horas com as suas mãos levantadas, orando a Deus, ou de joelhos orando a Deus, não. Mas é todos os momentos da sua vida você ter comunhão com Ele. Isso é orar sem cessar, é o que Paulo está dizendo aqui. A falta de oração nos distancia de Deus, mas pelo contrário, quanto mais oramos, mais nós nos achegamos a Ele e mais temos comunhão com Ele. Tiago 4:8
a palavra do Senhor nos diz na parte A do versículo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Como eu posso me chegar a Deus se eu não oro? E como Deus pode se chegar a mim se eu não vou até Ele? A Emmanuel tem uma venda aqui, o Gênesis, né? Oh, glória, que bênção. Mas, de repente, eu estou precisando de um abacaxi. Se eu não vou lá, o abacaxi não vem até a mim. Porque ela não vai saber. Embora Deus, Ele saiba tudo que nós precisamos, na ótica de Deus, nós precisamos buscar a Ele, meu irmão. Embora Ele já saiba a nossa necessidade, irmão Anderson, mas Ele precisa, Ele quer ouvir dos nossos lábios que nós precisamos dEle. Ou as coisas para nós é de mão beijada, ou as coisas para nós é assim, ó, você não precisa fazer nada, toma. Quando nós queremos uma coisa, nós vamos atrás. Olha, quando nós queremos algo para a nossa vida material, nós vamos atrás e corremos atrás, lutamos e conseguimos. Mas com Deus é diferente, porque é um fardo buscar a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós estamos fracos, então é que devemos orar mais ainda. Isso aconteceu com Jesus, nós já vimos no jardim do Getsêmani. Terceiro sinal que nos mostra que nós estamos passando por ataque espiritual é que nós nos distanciamos da leitura da palavra. Salmo 119, versículo 105, quem conhece decorado? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. João diz para nós, no capítulo 17, no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe verdade maior do que essa verdade que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor é o próprio Deus conversando comigo e contigo. A palavra do Senhor é o próprio Deus nos dando alimento sólido para que nós nos mantenhamos vivos. A palavra do Senhor é o próprio Deus nos orientando como nós devemos caminhar sobre esse mundo de trevas. A palavra do Senhor é a nossa vida, irmãos. O crente que se distancia da palavra de Deus quer morrer espiritualmente. Quer morrer espiritualmente. O crente que não lê a Bíblia quer morrer espiritualmente. O crente que não conhece a palavra é enganado, irmãos. O crente que não conhece a palavra é um crente que qualquer pessoa pode chegar e enganá-lo. Não conhece a palavra, não conhece a doutrina. Não conhece os pontos, os estatutos, as leis de Deus. Então qualquer pessoa chega com uma falazinha mais ou menos, como o inimigo fez com Eva, e enganou. E Deus, Ele nos alerta. Quando nós nos distanciamos da palavra, é um sinal que nós estamos sofrendo ataque espiritual pela parte do inimigo. E precisamos rever tudo isso e buscar a Deus para que nós a cada dia estejamos próximo dele. A palavra de Deus é o nosso sustento, é o nosso alimento espiritual contra esses ataques. É através da Bíblia que o Senhor fala conosco, nos orienta a fazer o que é correto e trilhar a sua vontade. Vale lembrar o conselho que o Senhor deu a quem? A Josué. Não te aparta do livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. Josué capítulo 1, versículo 8. De dia e de noite. O que o Senhor queria dizer com isso, irmão Rodrigo, para Josué? Olha, você precisa conhecer a palavra.
Você precisa conhecer os estatutos, as leis. Você precisa conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus nós só vamos conhecer se nós conhecermos a palavra dele. Nós só podemos conhecer a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a igreja, se nós entendermos a sua palavra. Ela tem a vida eterna, como diz em João, né? Aleluia. Então, o quarto sinal é que nós não temos mais vontade de ir ou de vir à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1, diz para nós: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria é! Olha, nós passamos 3 meses sem vir para a casa do Senhor. Naquela terça-feira que reabriu a igreja, e quando eu entrei por aquelas portas, o meu coração ele se encheu de alegria e júbilo, porque eu estava entrando de novo na casa do Senhor. Não podemos perder isso, e se estivermos perdendo isso, também precisamos entender que isso é um sinal que nós estamos sobre ataques do inimigo. Salmo 84, versículo 10. Amém? Alguém pode ler? Amém? Ninguém achou? Vou ler. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Que história é essa de o crente estar em qualquer outro canto no dia de culto? Tendas da impiedade. O salmista diz, eu preferi estar somente ali na porta do que estar nessas tendas. Aleluia. E o quinto e último sinal diz para nós que nós devemos nos afastar. O quinto e último sinal diz para nós que nós não podemos nos afastar das amizades que Deus nos deu. Sabe qual foi as amizades que Deus me deu? A igreja. A igreja. Porque quando eu vivia no mundo, as amizades do mundo, eu não tinha vida. Mas quando eu vim para cá, e eu comecei a vir congregar e conhecer a família cristã, então eu passei a ter vida. As amizades que Deus nos dá, irmãos, é cada um dos irmãos, porque você pode até nem saber, mas sempre tem alguém orando por você. Você pode nem saber, irmã Sônia, mas vai ter alguém que vai dobrar o seu joelho e vai dizer, Senhor, abençoa a irmã Sônia. Abençoa ela, abençoa a sua família. Tem alguém orando por você, Deise. Tem alguém orando por você, irmã Marinha Cordeiro. Tem sempre alguém orando por você, meu irmão. Nós precisamos saber? Não. Nós não precisamos saber. Deus sabe. E o irmão que está orando por nós sabe também. Às vezes, muitas das vezes, o que nos sustenta é as orações dos santos. Quando nós passamos por tribulação, luta que talvez nós não conseguimos nem orar, mas tem alguém orando por nós e aquela oração está servindo como a muleta para nós não cairmos da presença do Senhor. Como é maravilhoso. E também, irmãos, outra coisa. Ao contrário das amizades que Deus nos deu, existe também aquelas amizades que querem nos tirar da presença de Deus. Existe aquelas amizades que chegam para nós e dizem assim, tu já vai para o culto de novo?
todo dia tu tá na igreja? Que é isso? Tu não trabalha mais não, tu não vive mais não, As irmãs, as jovens aí, rapaz, muda essa roupa, que roupa feia. Essas amizades estão tirando você da presença de Deus e você precisa se afastar dessas amizades. Irmã Mileide, teu cabelo é muito grande, corta esse cabelo. Irmã. Irmã, bota uma roupa diferente, bota uma roupa mais bonita. Vamos para uma festa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha aí, irmã, olha aquele garotão ali. Essas amizades nós devemos nos afastar, porque essas amizades vai nos levar, irmãos, a fraquejar e a perder a presença de Deus. Paulo diz para nós no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos engane, meu irmão. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos separados, escolhidos a dedo para ir morar no céu. E o diabo com os seus ataques sabe de tudo isso e quer por fim na força nos tirar da presença de Deus. Não vos engane. As más conversações, aquele amiguinho que está ali do teu lado, no teu trabalho, na tua faculdade, talvez até mesmo na tua família, já vai para o culto de novo. Ó, o irmão quer ser santo, olha. É desse jeito, irmãos. É desse jeito. Isso nós falamos com propriedade, porque é o que nós vivemos. É o que nós vivemos todos os dias. Aleluia. Então, nós frisamos aqui 5 sinais que nós podemos identificar quando nós estamos sob ataques do inimigo. Mas também existem atitudes que nós devemos tomar para vencermos esses ataques espirituais. Bem rapidinho aqui que nós estamos já estourando o tempo. Primeira atitude, nunca se esqueça de quem você é. Nunca se esqueça de quem você é, irmãos. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O Senhor, Ele te tirou de um lamaçal de pecado, de um lago horrível, do charco de lodo, e te trouxe para a sua maravilhosa luz. É o que você é hoje. Não é o que você foi, é o que você é hoje. Amém? Segunda atitude, não ignore o seu tempo e o seu lugar de oração. Esses dois precisam estar juntos. Temos que ter tempo para orar a Deus. E temos que ter um lugarzinho separado para nós buscarmos a Ele. Pode ser em qualquer lugar, pode ser no seu quarto, no seu escritório, na sua varanda, pode ser em qualquer lugar, mas você precisa ter um local que você diga, Senhor, esse local é meu e teu. Aleluia. Terceira atitude, não abandone o lugar onde você recarrega as suas energias. Aqui, ó. Você não recarrega as suas energias lá, numa partida de futebol, não, meu irmão. Você não recarrega as suas energias na sua sala, assistindo uma TV de 45 polegadas, não. Você recarrega as suas energias quando você está na casa do Senhor, ouvindo a sua palavra, orando, buscando a Ele, ouvindo louvores que faz a gente levantar as mãos para os céus, encher-nos do Espírito Santo e falar em outras línguas. É aqui que nós recarregamos a nossa bateria. E a quarta e última atitude, não saia debaixo da sua proteção pastoral. Não saia, meu irmão. Não saia. Por mais que os pastores eles tenham falhas, porque são humanos, mas ele sempre vai estar orando por você. E é a proteção pastoral, que a cobertura das orações do nosso pastor, que nos ajuda também a nos mantermos firmes. Como é importante isso. Então, aqui nós finalizamos essa palavra. Amém?
Que Deus possa cada dia nos dar sabedoria, irmãos, inteligência, vinda da parte do Senhor, para nós identificarmos tudo aquilo que o inimigo quer fazer contra a nossa vida e permanecer firmes, como Paulo diz para nós no livro de Efésios, contra as ciladas do diabo. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus.